na Sagrada Escritura a natureza de Cristo e a obra do Espírito Santo. Nós vamos ler agora o texto que eu anunciei, João 7, 32 a 39. Acompanhe suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Seguindo ainda no versículo 37, Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós rogamos, Senhor Deus, que essa palavra encontre acolhimento no nosso coração e ninguém saia daqui da mesma forma, depois de ouvir a voz do Senhor falando pela palavra aos seus corações. E o Senhor tenha misericórdia de nós, sejamos não apenas ouvintes, mas a palavra do Senhor habite em nós ricamente e produza seu fruto abundantemente para louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, existem algumas passagens nas Escrituras, versos como estes aqui, ensinando sobre o Espírito Santo. Que Jesus é o doador do Espírito, simbolizado pela água no batismo. E por isso, ele é a fonte da água viva. Veja que antes ele alimentou as multidões com pão, e disse que ele era o pão do céu. Agora, eles estão em uma festa que faz uma alusão à água no deserto que matou a sede dos israelitas. E ele diz: Eu sou a água da vida. Então, Jesus é o único Senhor, o Evangelho, a promessa, as boas novas de salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então, o que nosso Senhor quer dizer com essas palavras? Haveis de procurar-me e não me achareis? Quanto tempo temos ainda para nos dirigir à fonte da água da vida? Existe outra fonte de vida além de Jesus? O Senhor é a fonte d'água viva. Uma fonte disponível no tempo de graça. Uma oferta de água para quem tem sede. E uma fonte espiritual para quem beber. O convite do Evangelho, ou boas novas de Deus, é, primeiramente, conforme anunciei, uma fonte disponível no tempo da graça. Com a sua Bíblia aberta ou no seu dispositivo, como você preferir ler, acompanhe a leitura que nós acabamos de fazer. No versículo 32 diz assim: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Veja, um milagre foi a primeira causa
de os judeus perseguirem Jesus e enviarem guardas para o prenderem. Veja que o pretexto deles era que Cristo havia curado no sábado, mas o problema não era esse, o problema era a mensagem de Jesus que os incomodava. Jesus não era como nenhum deles, pois pregava com autoridade e confrontava o pecado deles. Então livrar-se de Jesus parecia a solução para aquela mensagem incômoda. Era para eles o caminho não arrepender-se de seus pecados, mas livrar-se do pregador. A solução para os pecados não era silenciar a pregação. Isso só tornaria pior o problema deles. A solução para os pecados estava bem na frente deles. E eles, por orgulho, rejeitaram a salvação. Então no versículo 33 diz assim: Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Então Jesus disse aos judeus que estaria pouco tempo com eles, porque voltaria para junto do Pai que lhe enviou. Então, se conhecessem ao Pai, saberiam quem ele era, para onde iria depois de cumprida a missão que dele recebeu. No versículo 34 diz: haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, como poderia entender este mistério? João 14:11 diz assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então ele estava no Pai, diante deles, e eles não poderiam estar com o Pai. Veja que eles rejeitaram nosso Senhor e não poderia estar com o Pai, porque não existe outro caminho para estar com o Pai. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai, e Jesus Cristo é o único caminho que traz o Pai ao homem. E no versículo 35, o escritor continua dizendo: disseram, pois, os judeus, uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Eles entenderam que Cristo fugiria deles, e que eles só pensavam na presença de Jesus, e não em Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não na presença de Deus nele, mas em Cristo, quem sabe, fugir deles para terras estrangeiras, onde os judeus não fossem bem-vindos. Mas não era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Cristo explicava que sua presença os incomodava, que esperassem mais um pouco, porque já não mais o veriam. Já não podiam vir a ele, que quer dizer crer nele. Falava-lhes então da sua ascensão ao céu. Então esse problema estaria resolvido, porque Jesus Cristo seria tirado. Então no versículo 36, diz a Escritura, que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Então Cristo voltaria à presença de Deus, a qual não conheciam, mesmo estando com eles não o conheceram, e muito menos estariam com o Senhor no céu. Então, se você não vive a mutualidade no corpo de Cristo, você não sabe o que é a presença de Jesus Cristo. Veja que a presença de Jesus conosco, mesmo depois da sua ascensão, é uma promessa feita por Cristo à igreja. Nós somos um só corpo de Jesus Cristo. Seu corpo é a igreja. Querem nos prender e nos matar. A nossa mensagem os incomoda, porque nós os chamamos ao arrependimento, mas eles rejeitam a mensagem. Mas um dia também nós seremos tirados. Diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Brevemente não estaremos aqui.
nenhum chamado ou oportunidade pela pregação da graça será ouvida pelos homens. Assim como os judeus incomodados queriam se livrar de Jesus, existem muitas pessoas que querem se livrar da igreja hoje também. Romanos 2, 3 a 4 diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então existe um tempo, o tempo do caminho até o juízo, para que todos se arrependam ainda estando a caminho, pois Cristo, figurado no amigo, pelo caminho, ele também é o juiz no final. Então, quando for tirado da igreja, Cristo também será tirado, e então para sempre apartados, serão lançados para sempre no fogo eterno e separados de Cristo e de sua igreja. Então, em tristeza e agonia, eles estarão eternamente, nós com o Senhor, numa nova terra, em alegria eterna. Mateus 5:25 diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido da prisão. Então Jesus adverte: cuidado, todos os rebeldes que vivem contenda, os hipócritas e incrédulos, nessa metáfora, Jesus nos adverte, pois ele mesmo é o amigo conosco no caminho e o juiz do juízo final. Hoje é uma questão de tempo e oportunidade que tem um prazo de validade, e não sabemos quanto tempo durará. Talvez hoje o tempo acabe para você, pois saindo daqui não sabe se vai bater as botas, não é assim que a gente conhece a expressão? Ou para todos, porque ainda hoje, se Deus quisesse, o faria, seria ouvida o som da trombeta, e aí o tempo da graça acabou para você. Não será mais tempo de arrependimento. Acorde, pois ainda há esperança para você. Essa fonte está disponível por pouco tempo. O convite do Evangelho, ou Boas Novas de Deus, é, em segundo lugar, conforme eu anunciei, uma oferta de água para quem tem sede. Irmãos, no versículo 37 do texto de João 7, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Um dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo é o dom do Espírito Santo. Efésios 4, versículos 7 a 15 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, estes versos contêm o convite amplo e complexo da graça. Quer dizer que é gratuito para toda a humanidade, mas foi pago pelo alto preço do sangue de Jesus Cristo na cruz. Este convite é amplo e complexo para os rebeldes, que põem obstáculos para rejeitar, mas é fácil o suficiente para ser entendido e recebido pelos corações humildes, onde o Espírito Santo opera, aqueles que recebem antes o dom do Espírito Santo. O convite do Evangelho, ou Boas Novas de Deus, é uma oferta de água para quem tem sede espiritual. O Senhor dá a sede
e dá a água. Veja que ele dá água para descedentar a sede que o Espírito Santo provoca. O Senhor disse: se alguém tem sede, então estas palavras têm um significado espiritual. Água espiritual para atender a demanda de um tipo puramente espiritual. Quem está morto espiritualmente não tem essa sede. Sede das coisas espirituais. Sede de Deus. Sede desse manancial. Água espiritual para atender a demanda de sede espiritualmente. Então significa a ansiedade da alma que tem convicção de pecados e anseio pela paz de consciência, que tem sede espiritual e está profundamente consciente de seu pecado, e deseja ardentemente ajuda e alívio nesse estado de espírito. Como os judeus que ouviram Pedro, no dia de Pentecostes, e tiveram seus corações transpassados, como o carcereiro filipense, que ouviu a pregação e clamou a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? Então, casos de sede como esse são conhecidos de todos, pois sentir essa sede não é concedida a todos. Nós temos sede do Deus vivo. Somos almas que um dia habitaremos no céu. E quem não tem sede do Deus vivo, nem pense que será possível ser servido e ser descedentado espiritualmente. Porque nem vive espiritualmente, mas aqueles que vivem espiritualmente têm necessidade de pão do céu, têm necessidade de água viva. Ninguém tem vida espiritual se não tiver sede desta água, de uma água espiritual. E este é o dom do Espírito Santo. Então ele nos dá vida espiritual e com ela a sede de Deus, para que bebamos dessa fonte de vida para a nossa salvação eterna. Então, quanto tempo temos para nos dirigir à fonte da água viva? Nós não sabemos, mas este tempo da oportunidade, ele vai acabar. Não existe nenhuma outra fonte além de Jesus. Disso sabemos. Infelizmente, muitos têm sede de quase tudo, menos sede de Deus. Tem sede de dinheiro, tem sede de ser honrado, tem sede de posição, tem sede de autoindulgência. Essa é a sede mais popular nos dias de hoje. O que é autoindulgência? É buscar o modo mundano de pensar, ideologia, filosofia ou crença que sirva para desculpar-se dos seus próprios erros. Uma tendência de aceitar com facilidade uma vida entregue ao pecado. Então, se essas são as coisas que eles desejam, não há prova maior da queda e da completa corrupção na natureza do que serem indiferentes ao chamado ao arrependimento e ao cuidado de suas almas. A Bíblia chama o homem natural de cego, adormecido, morto. Então, ele precisa ser vivificado. Aí ele passa a ter essas necessidades dos corpos vivos, só que, no caso aqui, espiritual, eles precisam ser descedentados, e eles têm sede de salvação. Então, conscientes dessa necessidade, que vem e bebe. Felizes são os que têm esse tipo de sede. Estes são os cristãos verdadeiros. Eles sentem necessidades espirituais. Se você não se sente culpado, vazio e necessitado, então por que você veio aqui? Então você está no caminho da salvação, se você veio sedento da água para matar a sede da alma. Então você, completamente convencido de que merece o inferno, você vem
e recebe o alívio da graça. O sintoma espiritual de quem está vivo espiritualmente é a necessidade de saciar a sua alma. Mateus 5,6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pois o convite do Evangelho, irmãos, ou boas novas de Deus, é, por último, e terceiro, como eu anunciei, uma fonte de água para quem vier e beber. Veja, uma fonte de água para quem vier e beber. No versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Senhor antes disse: venha a mim e beba. Então ele fornece a fonte para as nossas necessidades espirituais. Mas essa fonte para as nossas necessidades espirituais, elas não vêm saciar a nossa necessidade espiritual e pronto. Não, isso não é o que diz a Escritura. Aquele que vier se dessedentar desta fonte verdadeira, a fonte da água viva, ele encontra a paz que a humanidade não pode achar. Ele tem, que é obtida em Cristo, e confiando em Cristo como único Salvador, pois ele passa então a crer, quando vem a Cristo e bebe, e tão simplesmente a salvação, isso é tão fácil e simples, é vir a Cristo, é crer nele, e há muitos que erram o caminho porque rejeitam, porque trocam este caminho por um caminho mais sofisticado, o caminho da moda, o caminho sofisticado de outras portas, de alternativas, mas que não conduzem a Deus. O cristão verdadeiramente salvo é aquele que bebe desta fonte pela fé. Ele fica aliviado, certamente ele fica aliviado. E um dia ele sente o alívio do pecado, mas ele experimenta tamanha libertação do pecado. Inevitavelmente ele se torna uma fonte a transbordar desta água viva para outras pessoas. Então um dia eles ouviram falar de perdão, misericórdia, graça no Cristo crucificado, oferecida a todos os crentes arrependidos. Eles creram nas boas novas da ressurreição, deixaram de lado toda confiança na sua própria bondade e dignidade. Eles vieram a Cristo como pecadores, e de agora em diante, eles renasceram para Deus, eles passam a viver para Deus, como servos de Deus, transbordando dessa fonte por onde ele andar. Versículo 38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer que aquele que realmente bebeu da água viva, ele não é uma vida seca. Aquele que bebeu da água viva, ele não é uma vida infrutífera. Aquele que bebeu da água viva se torna uma fonte, porque do seu interior flui um rio, uma fonte perene de água viva. Então nós encontramos plena satisfação nesta fonte perene, o suficiente para as nossas almas, e por outro lado nos tornamos uma fonte de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Olha que maravilha! Todos os cristãos verdadeiros não são só cheios do Espírito Santo, eles são transbordantes do Espírito Santo. São vidas transformadas em fonte de vida. Ou eles têm a fonte e eles beberam da água vida, ou eles não beberam da água vida e não têm a fonte. Mas todos os que beberem verdadeiramente dessa fonte se tornam fonte, porque do seu interior flui um rio, um manancial perene. Então ele se torna uma fonte. Ele se torna uma fonte na medida da necessidade da sua família. Ele se torna uma fonte na medida da necessidade dos seus filhos, das suas filhas. Ele se torna uma fonte perene
na medida da necessidade dos seus irmãos. Ele se torna uma fonte perene na comunidade de fé e na obra evangélica. Todos os crentes serão fontes de bênção, por palavra, por escrito, mas principalmente pelo exemplo, por boas obras, direta ou indiretamente, ele deixará suas marcas. Anunciará a verdade que é Cristo, por palavras e também por atitudes. E essa declaração é feita naturalmente, porque realmente ele recebeu vida, e ele é transbordante de vida. Ele bebeu da água da vida, e ele tornou-se uma fonte perene, um manancial também de vida. Então nós sabemos do que ele falava. No versículo 37 ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então muitos nem se davam conta. Estava diante dele aquele que era o motivo da festa, como eu já expliquei para os irmãos. Uma das celebrações do Pentecostes, além da colheita, aquela bênção que foi o manancial para os israelitas no deserto, quando da pedra Deus fez brotar água como uma fonte e descedentar os filhos de Deus. Ele era a celebração da colheita, ele era a celebração do manancial de vida, do dia de Pentecostes. E ele ainda anuncia um novo Pentecostes. Quer dizer que essa fonte ainda tinha muita água para jorrar, e nós que beber. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi o sinal de que Cristo será para sempre a nossa fonte perene de vida na plenitude do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor é a fonte da água viva, uma fonte disponível no tempo da graça, uma oferta de água para quem tem sede, e por último, uma fonte espiritual para quem beber. Nós sabemos que o Espírito Santo é dado a todo que verdadeiramente crê. Então isso não é algo de um grupo ou de um movimento religioso, mas de todos os crentes. Então, como está escrito em Atos 19:2, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Estes cristãos, aqui nessa passagem de Atos, eles estavam cometendo o maior de todos os erros: encontrar alívio em qualquer outra fonte que se apresente diante de nós, e desprezar esse manancial de bênção. Qual é a maneira, então, mais simples de vir a Cristo e beber da fonte celeste, do Espírito Santo, da promessa? Não é simplesmente vir à igreja, não é vir ao ministro, às ordenanças, aos sacramentos, não é participar dos cultos. Talvez isso aconteça com você, mas o moderno fariseu, que confia muito na sua religião e despreza a fonte da água da vida, que faz pose como religioso no culto dominical. Amados irmãos, isto tem a ver com como você vive o Evangelho a partir da segunda-feira também. Talvez você mesmo beba dessa água. Vir à fonte da água da vida é vir ao próprio Cristo crucificado e ser purificado por seu sangue, e ser cheio do Espírito Santo e transbordante dele. Vir a Cristo é conhecê-lo,
e agir como tal. Para que tenhamos então a convicção de que nós temos este selo, diz a Escritura, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então venha hoje verdadeiramente a Cristo, receber nova vida pela ressurreição. Vem beber da água da vida, vem tornar-se um manancial perene de vida. Com sincero arrependimento de seus pecados, beba desta fonte. Tenha dessa fonte dentro de si, uma fonte que jamais secará. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra da verdade que acabamos de ler, que o Espírito do Senhor, que convence, que não quis convencer aqueles judeus, mas a quantos o Senhor quer salvar, convenceu pela palavra da verdade que é proclamada. Que o Senhor Deus faça com que cada um de nós a receba e beba abundantemente dessa fonte, e nos dê descendente, Senhor, a fonte, e também tenhamos em nós este rio, esta fonte perene de água viva. Ajuda-nos, ó Pai, opera em nós, ministra, Senhor, sobre cada um de nós, transforma-nos, ó Pai, consola-nos, transborda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, nós te rogamos.